estávamos aqui com esses estados, eu fiz o quê? Né? Só para vocês entenderem. Eu criei agrupamentos, ó. Esse agrupamento primeiro aqui é da aula, onde nós temos nosso servidor 1 e o servidor 2, cliente 1, cliente 2. É isso que a gente está trabalhando. Deixei aqui agrupado porque eu posso ligar a aula. Então, quando eu der o iniciar, sobe, claro, se minha máquina permitir, tiver condições, tiver memória, processamento suficiente, eu posso subir as 4 máquinas juntas, tá? Ao mesmo tempo, não precisa clicar uma por uma, e eu posso também parar as 4 máquinas juntas. E eu criei modelos aqui no outro local para ficar só organizado. Eu peguei o servidor, depois que a gente pegou, se eu clicar aqui para vocês entenderem o que eu fiz, ó. Depois que a gente fez esse conjunto de atividades, instalou o servidor em inglês, né, com a senha SAN, tal, instalou o Virtual Extension Package. Essa chave aqui é para quando a gente está trabalhando com o VirtualBox, quando eu entro na máquina virtual e eu saio, ele desligava o meu teclado numérico, tá? Então eu achei essa solução trocando aqui a opção padrão de Nulock, tá? Então ele deixa sempre ligado, independente se eu desligar. Português Brasil, depois eu mudei o fuso horário, configurações de teclado e CMP permitindo lá o eco. Então todas essas questões que já fizemos, mas não instalação de serviço qualquer, tá? Somente a máquina base pronta para ser usada está aqui. Então eu criei uma única máquina, fiz um clone full dessa única máquina, tá aí. Então quando eu clicar para fazer o snapshot, ela já vai com todos esses serviços, né? Todas essas configurações que a gente já fez. Da mesma forma o cliente, tá? Então o cliente também está aqui do mesmo estado, ó. Tudo exatamente igual. Então agora eu vou clicar no meu servidor modelo e vou fazer um clone, só que esse clone que eu vou fazer vai ser um clone full, certo? Esse clone vai ser um clone full, não vai aqui o clone completo. Eu vou botar esse clone dentro da aula win, aula, e vou mudar até esse nome aqui, vou mudar para servidor teste, ok? Dentro dele tá vazio, né? Pronto, tá vazio. Esse servidor teste aqui, que vai ser o meu servidor que a gente vai fazer alguns testes, tá certo? Eu vou ter estado atual da máquina, beleza, clone completo. Eu quero incluir apenas o MAC, não. Eu quero gerar novos MAC address. Beleza, e eu vou clonar full, completo. Clonar, ele vai demorar um pouquinho aí, tá? Então vai demorar, ó, fazendo essa clonagem. Então por isso agora a gente vai para a teoria. Então nós temos direto do site da Microsoft, tá? Esse material aqui gratuito, onde você vai ter informações sobre o AD. Certo? Active Directory Domain Service. Então tem todas as informações, introdução, planejamento, design, implantação, operações, virtualização, solução de problemas, etc. Então, introdução, ó. Clicando aqui em introdução, você tem a visão geral, que é um controlador de domínio, tá? O centro administrativo do Active Directory, virtualização, serviço de tempos, tá? E tudo isso aplicando-se a 2019, 2016 e 2012, como a gente já falou. Visão geral do Active Directory. O que a gente tem do Active Directory? Serviço de diretório que armazena informações sobre todos os recursos em uma rede. Quais são esses recursos? Então, na rede nós podemos ter aplicativos, nós podemos ter computadores, podemos ter usuários, impressoras, grupos, arquivos. Tudo isso ele armazena informações dentro de uma coisa que a gente vai chamar de catálogo global, certo? Essas informações, elas estão dentro do serviço de diretório, que na Microsoft é chamado de Active Directory, a gente comumente chama de AD, tá? E ele contém objetos que representam diferentes tipos de recursos da rede. Por exemplo, esse objeto usuário aqui, ele, pura e simplesmente, ele tem vários atributos. Aqui eu estou mostrando alguns, né? Por exemplo, nome, sobrenome. Tem aqui e-mail, né, a numeração, série, localização, etc. Então tem um conjunto de atributos que você pode definir para cada objeto desse. Fica bastante interessante, né? Empresas que têm bastante controle, bastante gestão administrativa, se utilizam dessas informações para centralizar
as informações de cada objeto. Então, é bem legal você trabalhar com esse tipo de cenário. Agora, com relação à estrutura do Active Directory, nós temos a estrutura principal, que é o domínio, né? E o que é o domínio? É a unidade básica de organização e segurança do Active Directory. E o desenho que a Microsoft, né, e a gente comumente utiliza para representar o domínio é esse triângulo. Então, toda vez que você avistar esse triângulo aí, significa que é um domínio. Neste domínio são mantidos objetos. Que é objeto? Aqueles que a gente já falou nesse instante. Usuário, computadores, impressoras, pastas, aplicativos, etc. Todos eles são armazenados num domínio. O que nós podemos fazer com esses armazenamentos? A gente pode deixar pura e simplesmente organizado dentro do domínio, ou a gente pode reorganizar de formas que a gente localize geograficamente, por setores, por função, nível funcional. A gente vai organizar da forma que a gente visualizar ser mais importante. Então, as unidades organizacionais, ou OU, são recipientes lógicos que permitem a gente organizar estes objetos dentro de um domínio. Então, ao invés de ter os objetos pura e simplesmente largados aqui dentro do meu domínio, eu posso criar as unidades organizacionais e dentro de cada unidade organizacional eu posso colocar um ou mais objetos que eu queira organizar, tá? E nessas organizações eu posso copiar a hierarquia, por exemplo, de uma empresa, né? Eu posso, por exemplo, colocar aqui, ó, contabilidade, né? O setor de contabilidade, o setor jurídico, o setor de vendas. E aí no setor de vendas eu coloco todos os usuários de vendas, todas as máquinas que pertencem à venda, todas as impressoras de venda, enfim, organizo tudo em vendas. Jurídico da mesma forma, contábeis da mesma forma. Agora que interessante, fazendo essa organização, eu posso também atribuir responsabilidades administrativas. No domínio, eu tenho um administrador, que é o cara master, né? O cara root, o cara que tem permissão, direitos totais dentro do meu domínio, independente se eu estou numa unidade organizacional ou em outra unidade organizacional. Eu tenho direito total. Porém, fazendo uma separação, organização através de OUs, eu posso atribuir, delegar responsabilidades administrativas. A gente vai fazer isso também aqui a algum usuário ou grupos. Aí é o que é interessante, eu posso dizer lá que o setor de contabilidade tem um chefe, esse chefe ele vai ter responsabilidades dentro da OU, então ele pode gerenciar os recursos, né, da rede que estão dentro da OU, impressora, grupos, usuários e demais coisas que tiverem lá, tá? Isso é bastante interessante e evita também um trabalho a mais para a gente administrador, tá? A gente delega funções que, por exemplo, pode ser trocar a senha de um usuário, tá? Então, será que isso é possível ser feito pelo gestor daquela área, tá? Aí analisa-se isso com os outros gestores, né, da administração e aí verifica, não, isso aí não tem impacto de segurança ou isso aí tem impacto e aí atribui essa função, essa responsabilidade administrativa para tal usuário. Bom, agora, percebemos que nós temos inicialmente um domínio, um triângulo, podemos colocar objetos, para organizar dentro do domínio a gente separa em OUs, massa, porém, se eu quiser que cada domínio desse tenha um administrador, eu posso, então, ter uma árvore de domínios. Olha que interessante, então eu tenho uma empresa A, por exemplo, a empresa lá, sei lá, Microsoft, tá? Microsoft.com, é a empresa pai, só que abaixo da Microsoft tem lá o setor de vendas do Windows, o windows.microsoft.com, tá? Só cuida de Windows. Então, dentro desse carinha aí, é possível ter um administrador e dentro do domínio, né, desse domínio filho aqui, filho desse pai de cá, então aqui embaixo eu tenho domínios filho, aqui em cima eu tenho domínios pai, aqui embaixo eu tenho um administrador. Este administrador pode organizar os recursos e os objetos do meu domínio, né, desse domínio filho, em OUs e também delegar
responsabilidades administrativas dentro desse domínio. Olha que interessante. Então nós vamos ter agora o domínio pai, vários domínios filhos, se a gente quiser, formando assim árvores de domínio. E o interessante é que o domínio pai tem, por exemplo, aqui o nome empresa.intranet. No domínio filho, eu tenho que herdar esse nome empresa.intranet. Então eu vou ter, por exemplo, nesse caso, simões.empresa.intranet. Do lado direito aqui, eu tenho um outro domínio filho chamado lauro.empresa.intranet. Tá? Eles são agora domínios filhos desse domínio pai. Então, árvores de domínios são formados por domínios múltiplos, são vários domínios, e o primeiro criado é o chamado de domínio pai. Com vários domínios, múltiplos domínios, podemos criar as nossas árvores de domínio, no qual nós temos o pai, que é o primeiro a ser criado, e os demais são chamados domínios filhos. Agora, olha que interessante. Quando eu faço essa criação de árvore, o domínio pai, ele vai confiar no domínio filho. Porque o domínio filho foi, criado a partir do domínio pai. Recebe até o sobrenome dele, que a gente viu no slide passado. Então, o domínio pai é empresa.intranet, o domínio filho da esquerda aqui, nesse caso, é o simões.empresa.intranet. Recebeu o nome empresa.intranet. Então, existe uma relação de confiança entre eles. E essa relação de confiança possibilita disponibilizar recursos, desde que estejam permitidos esse recurso, claro, de um domínio para outros domínios. Olha que interessante. Então, nós temos aqui o domínio pai, de repente tem uma impressora aqui em cima, nesse domínio pai, e aqui no domínio filho, esse usuário não quer imprimir nessa impressora, quer imprimir nessa de cá. Pode ser feita essa impressão, desde que tenha permissão para isso, tá? Existe já o estabelecimento, de um acesso para essa impressora. Existe uma relação de confiança que, neste caso, sendo árvore, já é uma relação de confiança transitiva, transita, passa de pai para filho, de filho para o outro filho, é transitiva, e a gente chama essa relação de confiança, além de ser uma relação de confiança transitiva, ela é bidirecional. Por que bidirecional? Porque o pai confia no filho e o filho confia no pai. Então, da mesma forma que o filho, nesse exemplo que eu dei, esse carinha pode imprimir nessa impressora, esse aqui de cima pode imprimir alguma impressora aqui de baixo. Desde que, claro, sempre tem que ter permissão, tá? Por padrão, pode. Agora, se eu for lá e não permitir, não pode, certo? Então, ela é chamada de relação de confiança, que é feita transitivamente, ou seja, permite a herança, transitar entre os domínios, ou seja, se esse pai confia nesse filho e este pai confia no outro filho, logo, este filho da esquerda confia no filho da direita. Portanto, eu posso, um usuário daqui da esquerda, que é o filho do domínio filho, imprimir em uma impressora que esteja no domínio filho da direita, sem problema nenhum, e vice-versa, porque tem uma relação de confiança transitiva bidirecional. Agora, quando eu tenho não mais a vontade, eu tenho, na verdade, a necessidade de ter nomes distintos, aqui eu tenho nomes iguais, eu herdo esse empresa.intranet, empresa.intranet, simões.empresa.intranet, e do lado de cá eu tenho lauro.empresa.intranet. Quando eu não posso ter isso, quando eu tenho uma outra empresa, como foi o caso de junções que a gente está vendo constantemente, a empresa A se junta com a empresa B, certo? Passa a fazer parte de um grupo AB. Então, eu tinha um domínio chamado domínio A, eu tinha outro domínio chamado domínio B, que podem ter árvores, Pode ser uma árvore de domínio lá, tanto em A quanto em B. Porém, esse A aqui, .net, e esse B, .algo, eles agora fazem parte do mesmo grupo e precisam se conversar, certo? Os recursos precisam ser trocados, Porque eles são agora o mesmo grupo. Então, eu posso criar aí uma floresta agora. E o que é uma floresta? É você pegar múltiplos domínios, sejam eles árvore ou não, Eu posso ter somente o domínio sem ter a árvore. Nesse caso, o exemplo aqui eu estou tendo uma árvore da empresa A,
Não necessariamente precisaria ser intranet, poderia ser outro nome. Empresa A, ponto intranet. Aqui eu tenho empresa B, poderia ser qualquer outra coisa, certo? Inclusive eu vou fazer isso aqui agora. Opa! Vou mudar esse nome aqui para local. Local, tá certo? Empresa B, ponto local, só para não ficar com essa impressão de que precisa ser intranet, beleza? Então nós temos aqui empresa A, ponto intranet. Logo, o filho aqui vai ser alguma coisa, ponto empresa A, ponto intranet. E do lado de cá, os filhos serão o quê? Alguma coisa, ponto empresa B, ponto local. Agora repare que o nome é diferente. O nome é diferente, então eles não têm uma relação de árvore entre eles. Mas essa árvore da direita precisa conversar com a árvore da esquerda. Portanto, eu estabeleço uma relação de confiança dentro de uma floresta, certo? Então, uma floresta de domínios, ele vai compartilhar um catálogo global, que é aquele local onde você tem informações dos objetos, dos recursos da rede, ele vai ter que compartilhar, já que ele vai ter que ter confiança entre os domínios. Ele tem relações de confiança e tem um esquema comum, onde a gente pode agora ter a permissão de esse usuário do domínio, né, algo.empresa a.intranet, imprimindo neste outro domínio aqui, que é qualquer coisa.empresa.b.local, certo? Desde que tenha permissões, eu tenho que atribuir permissões, tá? Mas a relação de confiança permite a passagem das informações que ali estejam. O que eu vou fazer agora é ligar o servidor 1. Por que ligar o servidor 1? Vou deixar o clone para daqui a pouco. A situação que já está rodando é essa, onde nós temos aí nosso failover, nosso DHCP, nossa transferência de zona DNS. Então o servidor já tem DHCP, já tem DNS, já está fazendo a transferência de zona, já está fazendo a atualização, né, estão sincronizados, etc. Então está rodando tudo. Vamos agora subir o AD neste cenário, tá certo? Então já está tudo funcionando, a gente já até apresentou o trabalho, já está tudo funcionando. Logo após é que a gente vai vir para esse carinha, esse clone aqui, que está zerado. Ele não tem servidor DHCP, ele não tem servidor DNS, ele não tem nada, certo? E a gente vai subir o Active Directory dele sem nada, para verificar o que é que acontece, certo? Então, primeira coisa, nesse elemento, servidor 1, e depois vamos para lá. Então, vamos iniciar esse servidor, san@123. Vamos conferir se realmente essa máquina é a nossa máquina. Vamos entrar nesse servidor e já vou olhar aqui o seguinte, cmd, pronto, aqui eu tenho um Ctrl F4, pronto, ipconfig, nós temos aqui então o IP 192.168.150, é o servidor 1, ele está com aula.intranet, percebam. Eu vou dar um /all. Então ele aqui, ó, servidor, sufixo, DNS, tá vendo? Nós temos aqui também, deixa eu aumentar ele, né? Pode estar ele aqui no máximo, pronto, que aí eu posso aumentar aqui. Show de bola. Olha o que eu tenho nele. Eu tenho DNS, que é ele mesmo, né? E a outra máquina secundária, certo? Ele tá com IP fixo, não tem DHCP nenhum aqui habilitado. DHCP habilitado? Não. Show de bola. Vamos olhar aqui nossa console. Nós temos então servidor DHCP normal, já vimos isso, ó. Só que é para provar para vocês que eu tô no servidor mesmo, tá? Olha lá, ó. Escopo. Pronto, vamos aqui, ó, pool de endereços. Beleza, olha ele aí, bonitinho. Tá funcionando meu servidor. E tá aqui meu servidor DNS. Aula.intranet, como a gente já viu. Cliente 1, cliente 2, aquela história toda que a gente já viu, tá? Então ele tá funcionando, tá tudo bonitinho aí, rodando. Sem qualquer tipo de dificuldade. O que a gente vai fazer? A gente vai agora subir. Vou fechar o meu console. Salvar as configurações, não.
Novamente, colocar nosso gerenciador de servidores, tá? O gerenciador de servidores, ele deve estar aparecendo aqui. Vou clicar e vai aparecer pra gente. Agora foi. Que bom. Vamos aqui, ó, adicionar funções e recursos. Já fizemos isso. Ele está, primeiro, coletando dados que existem hoje no servidor. De cara, ele apareceu aqui servidor local e apareceu também outros recursos. Agora ele conseguiu captar informações de DHCP DNS. Está funcionando na máquina da gente. Ok. E ao pressionar adicionar funções e recursos, dessa forma, eu preciso agora passar por aquelas etapas, né? O que você quer instalar? Então eu vou fazer já isso, ó, ignorar essa página por padrão, que ele avisa, né? Antes de começar, senha forte, etc. A gente já fez a instalação do DHCP, do DNS, já conhecemos essa página, não precisamos ter essa página, assim como o gerenciador de servidor, que a gente também tirou da inicialização, tá? Então, já vou deixar aqui, não abrindo essa página por padrão. Eu quero instalar nessa máquina uma função ou recurso, próximo. Ele já identificou essa máquina, próximo. E aqui está meu servidor DHCP instalado e meu DNS. A gente já sabia disso. Temos aqui algumas opções de Active Directory, mas a que interessa pra gente é Domain Service, ou seja, serviço de domínio. A gente não quer ser uma entidade certificadora, não quer federação, não quer nada disso. A gente quer esse carinha daqui, que é o Active Directory. Aí, ao clicar nele, ele fala o seguinte, ó, eu preciso alguns recursos adicionais, assim como também foi lá no DHCP e no DNS. Vamos adicionar esses recursos adicionais, próximo, e o resto é padrão, né? Aqui ele já disse que vai ter também Group Policy Management, ou seja, o gerenciador de política de grupo, avançar, próximo, próximo novamente. E aqui ele pergunta, ó, você quer reiniciar o servidor automaticamente depois da instalação? Eu vou botar OK, tá certo? Vou botar porque ele precisa realmente, né, o Active Directory reiniciar, porque entra o servidor agora como um controlador de domínio, não é mais uma máquina comum. Então, se uma reinicialização for necessária, esse servidor será reiniciado automaticamente sem notificações adicionais. Sim, não tem problema, a gente quer fazer isso. E aí vou clicar em instalar. A instalação vai criar várias ferramentas, porém, né, ela está aqui iniciando, ó, já com servidor.aula.net, ó, que bacana. E o Active Directory, ele precisa do DNS Server, o servidor DNS, só que a gente já tem. Então ele já vai identificar que nós temos configurado na interface da placa de rede um servidor DNS que é a gente mesmo. E ele vai tentar acessar esse servidor DNS na porta 53, vai conseguir, e aí vai colocar as informações necessárias para o Active Directory dentro do servidor DNS. Depois disso, é preciso que a gente faça a elevação desse servidor, que é um servidor participante, para controlador de domínio. Ele que vai ter também a função de catálogo global, ou seja, vai poder compartilhar informações de objetos e recursos da rede, assim como algumas ferramentas adicionais que ele vai ter, tá certo? Então, aqui os recursos já estão sendo adicionados. Instalação completa, né? Bem sucedida, ótimo, não deu erro de nenhum. Vamos aqui clicar em fechar. Pronto, instalou. Só que acontece, ó, aqui em cima aparece um alerta. Esse alerta, quando a gente clica na notificação, ele fala, ó, instalou. Beleza, mas é necessário alguma configuração pós-instalação. Ó, pós-instalação. E essa configuração necessária é promover esse servidor a um controlador de domínio. Vamos fazer isso, vamos clicar aqui e vamos promover esse cara a um controlador de domínio. Agora, olha as informações e por isso que é necessário ter o entendimento da estrutura do AD. Olha para cá a informação que ele diz. Selecione a operação de implantação. Opa, cadê meu mouse? Mouse aqui. Selecione a operação de implantação se é adicionar um controlador de domínio a um domínio existente. Nós não temos nenhum domínio existente, portanto, não é essa a opção. Então, eu já posso passar para 2. Vamos ver. Adicionar um novo domínio a uma árvore existente.
não temos árvore nenhuma, até porque ele pede aqui, ó, se vai ser um domínio filho, não é, a gente não tem árvore, não tem floresta nenhuma. Adicionar uma nova floresta, claro, né? Eu não tenho árvore, não tenho domínio, não tenho nada, então é adicionar uma nova floresta, porque vai ser um domínio dentro de uma floresta, né? E não tem árvore, certo? Aí ele pergunta, qual é o nome do domínio? A gente já tinha definido um nome que seria aula.intranet. Inclusive, já está lá nos registros do DNS. E a gente vai permanecer com esse nome. Então, vamos botar aqui. Chega para cima. Vamos botar aqui, ó, aula.intranet. Pronto, perfeito. Nome do domínio raiz, aula.intranet. Vamos colocar agora próximo. Vamos verificar quais informações ele necessita mais. Nível funcional. Selecione o nível funcional da nova floresta e do domínio raiz. Portanto, qual é o nível funcional? Se eu estou do 2019, ele permite que eu vá até 2016 ou menos. Eu posso ir até o 2008, olha que bacana. Se eu tiver máquinas que eu sei que vão entrar, máquinas servidores, né, Windows Server, que são 2008, são 2012, 2016, eu posso dizer, olha, meu nível funcional de funções, né, de funcionalidade, tem que atender 2008, tem que atender 2012, tem que atender. No meu caso, no nosso caso, como é um ambiente controlado e a gente só vai ter 2019, a gente atende até 2016, não tem problema nenhum, tá? Esse é especificar recursos do controlador de domínio. Esse servidor vai ser um servidor de sistema de nomes de domínio? Vai, sim senhor, ele inclusive já é. Se eu tivesse um AD e um outro servidor fosse o DNS, aí eu desmarcaria. Esse cara vai levar o catálogo global? Sim senhor, ele vai levar o catálogo global, tá? Porque o primeiro, ele tem que ter as informações dos objetos e dos recursos da rede. Controlador de domínio somente leitor. Não, né? Senão a gente não pode modificar ele. Seria esse caso um outro controlador de domínio que a gente não precisasse mexer, seria só de backup para a gente ler dessas informações, não é o caso. E aqui tem uma senha que é muito importante para a gente colocar, a senha de restauração, certo? Essa senha permite que a gente volte, né, essa máquina para uma máquina comum, uma máquina participante, tá? Então vou botar aqui a mesma senha, já que eu estou no ambiente controlado, né, e eu não posso esquecer essas senhas, não estou anotando em nenhum sistema gerenciador de senhas. Então eu preciso me lembrar de quais são essas senhas. Então sam com S maiúsculo, né? @123. São essas informações que eu estou colocando. Beleza. Próximo. Vamos agora quais são as informações que ele quer. Olha que bacana. Ele diz, ó, especificar opções de delegação de DNS. Criar delegação de DNS. Óbvio, né? A gente sabe, já foi falado aqui, que o Active Directory, toda a estruturação dele é baseada no DNS. Ele precisa ter uma relação, né, uma delegação junto ao DNS. Então eu quero criar essa delegação no DNS. Ótimo, tá marcado, ele já deixa. Porém, para essa criação, eu preciso ter credenciais. Nenhuma foi fornecida. Sem isso, ele não me permite ir para a próxima. Tá desabilitado. Então eu preciso clicar aqui, ó, para colocar um login, né? Então vou botar aqui o administrator, lembrando que a gente veio tá em português, mas a gente veio de um sistema que era inglês, a gente mudou a linguagem, portanto é administrator, a essência dele, né? E a senha do administrador, que é o sam com S maiúsculo, @123. Ok. Pronto, ele já pegou aqui e liberou o próximo. Ao colocar o próximo, ele vai tentar identificar para este domínio que eu botei, que é o aula.intranet, qual é o nome NetBIOS. Para a gente só precisar colocar o nome NetBIOS, para facilitar a vida da gente. Olha, já botou aula, tá certo? Massa, você pode mudar ou não, né? Preferência, eu deixo esse mesmo. Próximo. Vamos agora verificar o que ele vai pedir e na opção seguinte, ele informa, olha, quais são os locais onde você quer armazenar esses arquivos. Que arquivos são esses? Ó, banco de dados do Active Directory, arquivos de log e o sysvol. Ele, por padrão,
coloca dentro do C-Windows, tá? Então eu tenho o NTDS, é a pasta que vai estar o banco de dados. Eu tenho o NTDS, é a outra pasta onde vão estar os logs. E eu tenho o Sysvol, que é a pasta onde vai estar lá todo o volume do sistema, compartilhamento, etc. Quando você está num ambiente em produção, né, que vai ser um ambiente grande, funcionamento, etc., é interessante você colocar esses tipos de informações em outro, de preferência HD, tá certo? Porque aí você não impacta o funcionamento do sistema operacional. Aliás, todos dados, né, que você tem um sistema que tem dados também, você separa do sistema operacional, para o sistema operacional fazer somente o uso daquele o sistema operacional e possivelmente aplicações que lá estejam, para fazer somente o uso para cache, etc, tá? Evitando assim o compartilhamento daqueles recursos com os dados, o logs, etc. Você bota em outro local, né? Log em outro local, um banco de dados em outro local, e aí você vai separando. Ah, Sandro, eu só tenho um HD, posso botar em partições? Pode, já evita alguma coisa, mas a leitura e a escrita vai ser a mesma, certo? Então, se você tiver HDs diferentes, melhor, certo? Vamos então aqui, como é um ambiente, novamente, controlado. Eu tenho somente um ambiente didático, né? Não vai ter carga aqui nessa máquina, só é para a gente aprender as funcionalidades, aprender como é que ele trabalha, então vamos deixar no mesmo local, tá? Mas fica a dica aí para vocês trabalharem. Próximo. E aqui, olha que bacana, ele já lhe permite que as configurações, as seleções que fizemos, nome do domínio, NetBIOS, nível funcional, né? Se tem lá o catálogo global, se tem um servidor DNS, etc. Eles já criam aqui um script do PowerShell. Então você pode armazenar esse script, caso você queira adicionar um domínio, um controlador de domínio com essas mesmas configurações que você tem, através de PowerShell, você já pode usar esse script daí, certo? Não vou guardar isso aqui. Eu vou permanecer com o que eu estou, gráfico, próximo. Ele vai me exibir aqui agora recursos de pré-requisitos que são necessários. Então ele vai verificar se está tudo ok. Dá alerta para alguns cenários. Se tiver alguma coisa que ele precise, ele vai dar o vermelho, né? Nesse caso aí já deu a verificação. Os controladores de domínio do Windows 2019 têm como padrão a configuração de segurança permitir algoritmos de criptografia compatíveis com o Windows NT4, que evita algoritmo de criptografia. Beleza, ele está alertando isso, ótimo. Verificação de pré-requisitos concluída, ótimo. Todas as verificações de pré-requisito passaram com êxito. Massa, já posso clicar então em instalar. Ao clicar em instalar, agora ele está promovendo esse controlador de domínio, essa máquina, esse servidor a controlador de domínio com aquelas configurações que a gente falou. Aula.tranet é o nome do domínio, NetBIOS aula, nível funcional com Windows 16 e com todas as outras opções que a gente marcou. Ela instalou, já está reiniciando. Olha para cá como já aparece. Aula/administrator. Então já é o administrador do domínio. Não é mais o administrador da máquina, tá certo? Então aqui eu vou botar a senha do administrador do domínio. Show de bola. Máquina vai estar iniciando. Deixa eu ver aqui como é que ela vai estar. Pronto, bonitinha, da mesma forma. Do mesmo jeito. Levou as configurações do perfil. Observe que nós temos aqui, ó, nossa console. Então, nossa configuração de perfil foi encaminhada também. Vou clicar na minha console para observar o que aconteceu. Tudo aqui bonitinho, como estava antes. Olha lá, ó, DHCP. Tudo aqui bonitinho. Tá subindo aí no serviço, né? Ó, DHCP. Conexões, pool de endereço, etc. Aqui meu servidor DNS e eu tenho algumas modificações aqui. Olha que bacana. Olha aquela delegação, o que fez com as zonas DNS. Foram criadas essa MSDC, Microsoft Domain Controller Service, sites, a gente vai ver depois, tá? Os sites, eu não falei na introdução
do Active Directory, porque a gente vai ter ainda aula de site, mas quem assistir pelo YouTube tem complementa dali em diante, né, onde eu parei, e aí vem a parte de sites. TCP e UDP são os serviços, as zonas DNS e aqui a parte de zonas da floresta. Tudo isso foi criado pelo Active Directory, certo? Então, se você for entrando aqui, ó, você vai vendo que tem os registros do catálogo global, Primary Domain Controller, Domais, tá? Então, tudo isso aqui dá a noção de que o DHCP foi altamente manipulado pelo Active Directory, certo? Inclusive, nós temos aqui um aliasinho, ó, com esses registros. E na pesquisa inversa, tá aqui como a gente tinha deixado também, tá? Tudo normal como a gente tinha deixado. Agora, claro, se eu tô aqui no meu console, eu vou alterar esse meu console, não vou mais abrir o gerenciador lá do servidor, vou abrir já a partir do meu console, adicionando meus snap-ins, que eu sei que o Active Directory cria snap-ins. Eu vou tirar esses dois aqui para não atrapalhar a gente, o que tinha nos servidores e serviços, e vou colocar usuários, que é os que a gente mais utiliza, né? Usuários e computadores do Active Directory. Esse cara aqui, ó, usuários e computadores do Active Directory. Vou puxar para cá para vocês verem mais, ó, do Active Directory, tá vendo? Temos também serviços e sites do Active Directory, que a gente vai trabalhar também. A gente vai colocar Lauro de Freitas e Feira de Santana, ou Feira de Santana e Salvador. E vamos colocar também aqui o nosso domínios e relação de confiança. Domínios e relação de confiança do Active Directory. Pronto. Todos esses snap-ins. Vamos dar o OK. Ele vem para cá e vamos salvar logo esse cara antes que eu esqueça. Salvar. Pronto. Toda vez que eu abrir agora, eu tenho as configurações de DHCP. Posso gerenciar o meu DHCP. Posso gerenciar meu DNS. Posso gerenciar meus usuários do Active Directory e grupos, computadores, OUs. Posso gerenciar serviços e sites e domínios e relações de confiança diretamente a partir de um único console. Tá? Então, vamos abrir aqui nossa aula.intranet, que é o nosso domínio. Vou clicar aqui e aí já temos nossas pastinhas, nossas OUs, nossos building, que tem todos os usuários e grupos que são criados automaticamente. A gente vai ter uma aula somente de grupos. Isso é muito importante. Nesse caso daqui, são grupos de segurança de domínio local. A gente vai identificar depois o que é um grupo de segurança de domínio local, o que é um grupo global, tá certo? O que é um grupo universal. Tudo isso a gente vai trabalhar. Aqui nós temos operadores de contas, administradores, operadores de backup, cada um para um serviço específico. Usuários que são remotos, desktop remotos, replicadores. Então nós temos vários tipos de usuário, de grupos aqui que aí permite a gente trabalhar com operadores de impressão, tá vendo? Administradores de Hyper-V, vários. Então a gente já pode trabalhar com várias coisas. Computadores, nesse caso, não tem nenhuma máquina que está ingressada no domínio. A gente vai colocar ainda aquela computador 1 e cliente 2, ainda não temos. Eles vão entrar aqui, toda máquina que ingressa no domínio por padrão ingressa aqui. Nós temos os controladores de domínio, por enquanto nós só temos um controlador de domínio, controlador de domínio. A gente só tem um, que é o nosso servidor. Depois a gente vai ter o servidor 2, fazendo lá um balanceamento de carga e outras coisas mais. Esse cara, ele é do tipo Global Controller, certo? Catálogo global. Nós temos ele no site. O que é o site? A localização, né? No Default First Site Name, que é o padrão, a gente vai mudar também isso, tá certo? Botar aí Salvador, botar outro em Feira, e aí a partir daqui a gente consegue identificar que um servidor, ele é um computador, mas é um controlador de domínio que tem catálogo global e está em Salvador, né? Que esse cara aqui a gente vai botar em Salvador primeiro, o outro vai botar em Feira, que está em Feira, etc e tal, tá? A gente vai ter essa noção toda a partir desse gerenciamento. Nós temos também grupos
locais de confiabilidade, de segurança. Depois a gente vai trabalhar com esse cara. Gerenciadores de serviços, contas que são gerenciadores de serviços, também vamos trabalhar. E usuários, que é o que a gente mais trabalha, né, no dia a dia. Então, nós temos o nosso primeiro usuário aqui, o usuário administrator. Ó. Aqui nós já podemos observar que temos grupos de segurança domínio local e temos grupo de segurança global, tá vendo? Esse cara aqui, ó, é global, enquanto esse aqui de cima, do DHCP, ó, ele é local. Administrador do domínio, DNS admins, e aí, para que serve esse grupo? É só olhar do lado, ó. Aqui tem uma breve descrição, deixa eu ver se eu consigo abrir aqui. Aí agora, vamos puxar. Foi ou não foi? Agora foi. Olha lá. DNS Administrator Group. Então, grupo de administradores do DNS, esse cara. Administradores DHCP, ó, membros que possuem acesso administrativo ao serviço DHCP. Aí você já começa a entender. Não precisa ter usuário administrador e esse... não precisa, né? Mas não precisa que todo mundo tenha acesso ao usuário administrador. A senha, o login e a senha usuário administrador. Mas como é que ele vai gerenciar o serviço DHCP? Coloca o usuário como membro do grupo administradores do DHCP. Aí o usuário tem a conta dele mesmo. Ele administra o DHCP com a própria conta. Mas a gente vai falar disso mais pra frente, tá? Administradores do domínio, né? Designam administradores do domínio. Tem coisa que está em português, tem coisa que está em inglês, olha que bacana. Usuários do DHCP. Então temos várias coisas aqui que a gente vai trabalhar. Guest, ó, se a gente precisar, tá certo? Aqui embaixo nós temos serviços e sites. Então no nosso caso só tem um único, é o principal, né? Que é o padrão que vem, que é esse carinha daqui, certo? A gente vai criar sub-redes também. Né, a sub-rede que está em Salvador vai atribuir, então, para o site Salvador, etc e tal. Confianças, domínios e relação de confiança. Então, nós temos aqui um único carinha, que é o aula.intranet, que não tem relação nenhuma de confiança, porque ele é único. Tranquilo? Então, nós temos aqui agora o nosso servidor Active Directory configurado e instalado numa máquina que já tinha DHCP e DNS Server, inclusive com failover, inclusive com replicação das zonas e também com a sincronização, né, a atualização de DHCP e DNS. Agora a gente vai fazer o seguinte, vamos pegar uma máquina crua, sem nada, que foi aquele clone que a gente fez no início da aula, e vamos instalar o Active Directory, né? Esse já tinha IP, já tinha tudo, nome configurado, a gente já deixou ela toda pronta. O outro não tem nada. Então vamos ver o comportamento. Essa máquina eu vou desligar, vou deixar ela com o Active Directory, que a gente vai trabalhar com essa ou com a outra, tanto faz, tá? Vou desligar ela, de forma planejada, pronto. E vamos subir a máquina clone, essa daqui, que a gente fez a cópia. Então vamos iniciar ela e dar uma checada nessa máquina, como é que ela está. Essa ainda é a máquina 1 que está fechando. Enquanto ela fecha, a máquina 2 está... A máquina clone, né, na verdade, está ligando. Vou botar do mesmo tamanho aqui. Pronto. A máquina clonada. Já vou pegar o Ctrl Del nela. Sun, repare que ela está realmente, né? Deixa eu ver se eu botei a senha certa. Botei. Ela está somente com o usuário local. Essa máquina daqui é exatamente aquela máquina, porém sem os serviços. Então, se a gente clicar aqui na console, vamos poder observar que só temos, ó, não temos nada de DHCP e DNS, né? Isso não garante que não tenha DHCP e DNS, mas como a gente está fazendo por padrão, toda vez que instalar algum serviço, a gente coloca na console, já me sinaliza que não tem, mas eu vou me garantir que não tem realmente através das minhas pesquisas aqui. Por exemplo, eu vou abrir o CMD e no meu CMD
eu vou fazer um netstat -NA para verificar se existe a porta 53 no UDP, não tem, então não está aberto, e a porta 6968 aqui também não está, certo? Ó, não está também o UDP, certo? Então não tenho nem resolução, nem o serviço DNS, nem o serviço DHCP aqui, pelo menos iniciado, tá? Não está em funcionamento. Mas vamos verificar mais coisas. ipconfig/all, olá, não tem sufixo DNS, tá vendo? Não tem sufixo DNS. Está aqui gateway padrão, também não tem. Servidor DNS não está configurado, está pegando por padrão IPv6, tá vendo? IPv6, vamos colocar esse cara, ó, atribuição aqui de IP 169, ó, tá vendo? Tá dizendo que tá duplicado 50, tá vendo? Então vamos resolver essas coisas aqui inicialmente, porque essa máquina, ela foi clonada, coisa e tal, certo? Então vamos pegar as configurações, aliás, vamos logo para a rede, configurar logo a rede, depois a gente vai para o DM lá, olha lá, aqui, propriedades, pronto, eu vou tirar o IPv6, não quero trabalhar com ele, certo? E vou com o IPv4, olha, eu vou trabalhar com o Active Directory, a máquina tá zerada, certo? Vou até mudar o IP dela aqui, vou botar o IP dela, sei lá, botar 30, certo? A máquina tá zero, não tem nada, não tem DHCP, não tem DNS, tá zerada. Botei este IP30 aí. E aqui eu vou botar 192.168.1.30, sabe? Mas não tem o serviço DNS instalado, não tá rodando. Beleza, mas ela vai ser um servidor DNS. Por que eu sei disso? Porque quando eu instalo o serviço o Active Directory, necessariamente é preciso ter um DNS. Como não tem outra máquina aqui que eu possa apontar para que a máquina Active Directory armazene a estrutura do Active Directory que a gente viu nesse instante, nesse DNS, então eu vou dizer, olha, essa máquina aqui não tem DNS, mas ela vai ser um DNS, certo? Eu já prevejo isso aqui nela, porque na instalação ele vai dizer, olha, você não tem DNS, erro. Aí eu digo, não, continue assim mesmo e instale nela. Né? Você não sabe que precisa de DNS? Instale nela, então, você... beleza, então, mas eu não vou mexer na parte de nomes dela. Eu só vou botar que ela vai ser o servidor DNS dela mesma. Ok. Fechar. Pronto. Então vamos fechar aqui e vamos observar. Opa. O sysdm. Olha o nome que ele está. Servidor puro. Não está servidor.aula.intranet. Não tem isso. E grupo de trabalho, tá vendo? Não tá com domínio. Tá zerada essa máquina. 0000. Vamos agora abrir o nosso servidor, gerenciador de servidor. Vai aparecer aqui em cima. Pronto, vamos abrir ele. Porque a partir desse cara é que a gente faz a instalação das nossas funções e recursos. Então vamos adicionar. Ó, repara aqui embaixo, ó, não tem nada, né? Só tem serviço local, né? E todo serviço, nada. Não tem o DHCP e o DNS. Vamos adicionar funções e recursos. E aqui também dá pra gente fazer, ó, vou já tirar também ignorar essa página que a gente já explicou na outra instalação. Instalação baseada em funções ou recursos. Próximo. Repare, não tenho DHCP e não tenho DNS instalado. Não tenho DHCP nem DNS. Então eu vou instalar apenas o servidor de domínio. Ele já me pede para adicionar recursos. Eu vou colocar próximo. Já fizemos isso. Vou clicar aqui em reiniciar. Ele vai dizer também a informação que vai reiniciar automaticamente. Ok, não tem problema. E instalar. Show! Agora ele vai iniciar a instalação. Vamos clicar aqui em fechar. Da mesma forma, vai aparecer aqui em cima que nós temos notificações. Da mesma forma, promover esse servidor ao controlador de domínio.
exatamente igual, vamos fazer mais rapidamente, já expliquei isso aqui. Vamos botar aula.intranet. Agora tem importância isso porque nosso nome de servidor, repare, ele está como servidor, por simplesmente. Então, esse nome aqui é o nome que qualquer um que eu botar, porque eu não tenho DNS, né? Qualquer um que eu colocar aqui vai funcionar. No outro caso, eu tinha que atentar, porque se eu tenho lá o meu DNS já configurado, minha máquina já configurada, então era interessante eu colocar os mesmos parâmetros, a não ser que eu mudasse e depois fizesse as relações lá com o DNS junto com o AD. Mas aqui é o único, então ele vai criar uma zona também com esse cara, né? Olha lá, mesma forma, tá certo? Então já vamos diretamente aqui colocar a senha. Quem chegou agora vai ter que pegar a aula depois, tá? A gente já explicou tudo isso aqui, cada item, o que serve, para que serve e tal. Próximo. Olha que bacana, olha que legal. Não foi possível criar uma delegação para esse servidor. Olha que interessante, não foi possível criar uma delegação, porque não é possível encontrar uma zona. Óbvio, não tem. Né? Não tem servidor DNS. Então, esse é um alerta que foi dado pra gente, mas a gente já sabia. Então, eu vou criar aqui, ó, uma delegação. Como? Se não tem, né? Então, a gente vai dar um próximo, certo? Próximo, beleza. Nome NetBIOS. Aí ele vai tentar identificar por aquele nome que a gente colocou. Aula.intranet vai pegar o aula. Pronto, sem problema nenhum. Próximo. Que mais? Da mesma forma, também já fizemos isso no outro. Próximo. Mesma coisa o script. Próximo. Ele está verificando os pré-requisitos. Normal também. Porém, eu acho que vai dar um erro aí com relação ao DNS, porque não tem DNS agora. Olha lá. Além dessa mensagem de warning, né? Ou seja, olha, atenção. Esse também foi uma outra mensagem que não apareceu na instalação anterior. Olha lá. Não foi possível criar uma delegação para esse servidor DNS, porque não é possível encontrar uma zona PAI autoritativa. Normal, não tem DNS. Como é que ele quer encontrar? Certo? Mas todas as verificações de pré-requisitos passaram com êxito. Não é por causa disso que ele não vai instalar. Se ele não conseguiu encontrar, ele vai instalar o DNS aqui nessa máquina. Pronto, aquele warningzinho, não tem problema. Dizendo que vai usar a criptografia compatível com o Windows NT 4. E aí, aquele warning também que foi dito, né? A conclusão. Olha lá, olha que bacana. Tá instalando, ó, o DNS. Tá vendo? A gente nem pediu para fazer, só que não tem, ele não achou um DNS, então, portanto, eu preciso, para funcionar o Active Directory, ter o DNS, ele vai instalar. E como a gente colocou na máquina, no servidor, antes de fazer isso, né? Como a gente já sabia disso, né? Que é necessário o DNS, a gente colocou a máquina como sendo o próprio resolvedor de DNS. Mas, ponto, passou. Tá fazendo aquelas instalações que a gente já sabe. Agora configurando o servidor DNS, ó. Já instalou o servidor DNS, agora está configurando. Pronto. Acabou. Tá vendo? O que ele vai fazer? Ele vai fechar isso aqui, né? Eu vou fechar, ó. E aí, já foi promovido. O que a gente botou na opção? Para reiniciar o computador, o servidor, ele vai fazer isso. E ao retornar, ele já vai retornar como um controlador de domínio para o novo domínio, uma nova árvore, uma nova floresta. E a gente vai verificar as configurações que ele fez no DNS. Como é que ficou o nome agora da máquina. Como ficaram os registros dentro do DNS. Tá? Claro que ele não tem DHCP. Aí se eu quiser colocar um DHCP, eu posso fazer da mesma forma que a gente fez nas aulas passadas. Colocando um DHCP. E se eu quiser integrar massa, eu posso integrar sabendo que agora existe uma nova função de integração que é o Active Directory, vai controlar o DNS. Então você pode fazer pelas duas formas.
máquinas que não acessam o domínio vão ser registradas no DNS através do DHCP. Máquinas que acessam o domínio vão ser registradas pelo Active Directory. Então a gente tem aí duas possibilidades de registro no DNS. Ctrl Del, novamente apareceu pra gente o aula/administrator. Beleza, agora eu vou botar o sam@123. Máquina ligada, belezinha. Vou abrir aqui agora o nosso gerenciador, nossa console. Tem esses dois serviços, que é o padrão que a gente tinha. Vou adicionar ou remover Snap-in. Já vou tirar esses dois caras, né? Eu quero botar somente o que a gente vai trabalhar agora, que é o DNS. Opa, já apareceu o DNS, ó. DNS, o nosso domínios e relação de confiança. Deixa eu puxar para cá. O nosso também serviços e sites do Active Directory e nossos usuários e computadores do Active Directory. Eu não quero nessa ordem, eu quero o usuário para cima, beleza? Depois eu quero os sites, mover para cima e depois eu quero o domínio. Pronto, vou agora dar o OK e aqui eu tenho minha console que eu já vou dar um salvar antes que eu me esqueça de salvar depois. Aí agora nós temos nossa consolezinha com o DNS. Sandro, mas eu não tinha instalado o DNS. Justamente por isso que eu estou mostrando. A partir do momento que você instalou o seu Active Directory e não tem um servidor de DNS, e ele não encontra... Eu dei uma piscada aqui. Acho que piscou para vocês aí também, né? Ele aí vai criar, ó que bacana, aula.intranet, como a gente viu na aula passada. E aqui tem a estrutura toda. Bonitinha. Certinha, que a gente não fez nada disso, ele fez sozinho, ó. Host, apontando para 130, tá vendo? O NS, tá vendo? E aquelas todas estruturas que a gente já falou nesse instante, inclusive que eu referenciei, que eu criei na mão, tal, certo? Zona de pesquisa inversa, ele não cria, repare, ele não criou, então a gente precisa criar nova zona de pesquisa. Ó, primária, e agora armazena a zona no Active Directory, tá vendo? Agora já posso estar trabalhando com Active Directory. Ele pega agora tudo de DNS, ó, com Active Directory, com o domain. Então, avançar, zona de pesquisa inversa IPv4, o IP 192.168.1, ó, 192.168.1. Vamos dar um próximo, avançar. Olha, o que não tinha antes, só tinha essa, não permitir atualização dinâmica ou permitir atualização dinâmica seguras e não seguras. Agora foi habilitado para a gente permitir apenas atualizações dinâmicas recomendadas para o Active Directory. Tá vendo? Então já aparece essa opção que não aparecia. Por quê? Porque a gente já tem o Active Directory. Avançar. E aí a conclusão... Show de bola, já aparece para mim então aqui a minha zona de pesquisa inversa. E aí eu preciso fazer aquela, ó, entrar aqui na minha zona, nesse servidor, vou clicar propriedades e onde tem atualizar registro para aparecer lá no PTR. Ó. Vou dar agora um OK e aí sim aqui quando eu verificar, dá um F5, apareceu agora o meu registro inverso. Para quando eu for pingar pelo IP, ele me trazer o nome. Além disso, também aparecem para mim os meus usuários do aula.intranet e as mesmas coisas que apareceram antes, ó, tá vendo? Tudo bonitinho, computadores vazios, controlador de domínio, aquele servidor, ó, tudo como a gente já sabe. Users, ó, administrator, tá? Aqui os serviços e sites. Vamos ver como é que está o nome dessas máquinas aqui. Não quero salvar essa configuração que eu fiz. E vamos pegar agora o sysdm.cpl. Olha que interessante. Servidor.aula.intranet. Ele mesmo atualizou. E aula.intranet. Ele mesmo fez isso, tá? Então não precisei fazer qualquer coisa. Uma atenção que eu chamo para vocês é com relação à placa de rede que a gente precisa ncpa.cpl
configurar, porque provavelmente ele colocou o localhost. Então vou abrir aqui só para ter essa certeza. Olha, confirmada, tá vendo? Ele colocou o DNS como 127.0.0.1. Eu quero explicitar dizendo que é 192.168.1.30. Show de bola. Ok. Ok, novamente. E fechar. Pronto. Agora sim, eu tenho meu servidor DNS como sendo... Vamos verificar somente aqui as configurações, como é que aparecem. ipconfig/all. Ó, servidor, aula.intranet, aula.intranet. E aqui embaixo, ó, servidor DNS, ó, 1.30. Show de bola, sem gateway, sem DHCP habilitado, já que essa máquina pegou o IP manualmente, não é com IP ou com DHCP. Então, portanto, tudo exatamente como estava feito antes.